Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Narcisismo Descomplicado, um canal que tem como objetivo ajudar as pessoas que, como eu, sofreram de abuso narcisista ao longo da sua vida. Hoje nós vamos falar sobre o tema codependência e como esse tema está muito ligado ao narcisismo. Eu digo até que, fazendo um uso assim de um termo meio rude, mas é como se a codependência fosse o outro lado da moeda do narcisismo. Porque o codependente de um lado e o narcisista do outro, quando se unem, eles se unem numa espécie de dança simbiótica infernal, tóxica. E eu sei disso porque eu já passei por isso. Mas antes eu peço, se você não for inscrito, se inscreva, dê o seu joinha, deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo com as pessoas que podem fazer uso desse tipo de conteúdo, porque isso aqui, gente, é muito importante. É muito importante saber o que é codependência, tá? Ok, para a gente entender o que é codependência, a gente precisa primeiro ir para a infância e ver como que uma criança saudável se desenvolve. Uma criança mentalmente saudável se desenvolve. A criança que cresce num ambiente saudável, com pais que são mentalmente saudáveis, que dão carinho, que dão amor, óbvio, que aplicam disciplina, que punem na hora correta, na medida correta. Mas essas crianças que nascem e vivem num ambiente saudável, em que vai ter colo, vai ter amor, em que ela não vai se deparar com pais desequilibrados. Muito pelo contrário, ela vai olhar para os seus cuidadores e vai perceber que são pessoas confiáveis, são pessoas previsíveis. Previsível em que sentido? Ela não vai ter que esperar que daqui a 5 minutos vai haver um furacão dentro de casa, um furacão de ódio, de terror, de agressão, de punição, né? Então, a criança que nasce nesse ambiente, ela tem tempo para se divertir, brincar, descobrir o que ela gosta, descobrir o que ela não gosta, desenvolver a sua identidade. Ela consegue desenvolver a sua identidade e ela consegue fixar a sua personalidade de maneira adequada. Por quê? Porque ela não precisa ficar se preocupando com a abusividade dos pais, com o que pode acontecer daqui a 5 minutos. Ela não precisa ficar hipervigilante tendo que olhar para os lados para ficar prevendo o que vai acontecer. Não, ela pode viver de maneira tranquila e relaxada. Ela vai se tornar um adulto identificado com a sua identidade estabelecida, um adulto seguro, tá? Com autoestima. Agora vamos agora dar um giro de 180 graus e vamos então para a situação em que uma criança ela nasce e vive em um ambiente em que ela tem pais problemáticos, doentes, ou com transtorno de personalidade, ou que são alcoólatras, ou que são viciados em drogas, enfim. Nesse ambiente, gente, o que acontece? Quando o pai ou a mãe são pessoas violentas, ditatoriais, autoritárias e implementam abusos psicológicos, abusos físicos para cima das suas crianças de maneira crônica, ou seja, quando ela perdura durante o tempo, a criança ela não tem tempo para se conhecer da maneira apropriada. Ela não tem tempo de fixar de maneira sólida os traços da sua personalidade. Por quê? Porque, infelizmente, a criança tem que ligar o modo sobrevivência aí. Quando os pais agem dessa forma, infelizmente, a criança tem um mecanismo, que é um mecanismo de perceber aquilo que acontece à volta dela e não ter a capacidade ainda
que um adulto teria de ter a capacidade de perceber que aquilo que acontece à volta dela não é culpa dela. Por quê? Porque ela tem os cuidadores como pessoas quase que perfeitas. Então, essas pessoas, elas são praticamente infalíveis. Elas não... Se elas estão sendo abusivas do jeito que elas são, como elas são pessoas que beiram a infalibilidade, então, muito provavelmente, a culpa é minha, da criança. Eu sou inadequado. Eu sou ruim. Eu não mereço ser amado e ser cuidado por quem eu sou. Isso aí, gente, se dá o nome de trauma complexo. O trauma complexo, então, é quando a criança ela tem que sobreviver de maneira crônica a um ambiente tóxico durante muito tempo e ela tem que desenvolver esse senso de sobrevivência. Ela não pode se relaxar. Ela não pode relaxar e ela tem que se defender em boa parte do tempo. Tá? Isso aí se chama o trauma complexo. Então, a criança ela se sente ameaçada, ela se sente insegura, ela vive sofrendo traumas diários e constantes, ela não se sente amada, ela sofre medo de punição o tempo todo. Então, como ela não se sente amada pelo que ela é, porque ela acha que a culpa pela abusividade dos pais é por causa dela, ela tem que adotar o seguinte mecanismo de defesa. Ela percebe então, se eu não consigo ser amada por quem eu sou, aceita por quem eu sou, e se eu não consigo me sentir seguro, no caso a criança, segura por quem eu sou, eu preciso então adotar determinados comportamentos, atitudes e posturas que se adequem às expectativas dos meus cuidadores. Ou seja, eu não vou poder ser eu mesma, criança. Eu vou ter que desenvolver um outro self que se adeque às expectativas dos meus cuidadores, para que eu possa receber, pelo menos em parte, aquele amor, aquele carinho, aquele cuidado. Então, a criança acaba tendo que desenvolver selfies falsos, que não correspondem ao seu verdadeiro self, e ela acaba se comportando de uma maneira que contradiz ao que ela realmente é ou poderia ter sido. Por que eu digo poderia ter sido? Porque ela ainda não desenvolveu a sua identidade. Ela está justamente nessa época de desenvolvimento da atividade, de identidade, em que ela descobre quem ela é. Mas não, ela precisa agir de forma contrária, ela precisa fazer coisas que normalmente ela não quer fazer, para se adequar às expectativas do cuidador. Eu não posso deixar de falar nesse vídeo sem falar sobre a minha história, as minhas experiências, porque eu sou um codependente em tratamento, exige tratamento, e muitos especialistas falam que a codependência é um transtorno de personalidade, embora ainda não aceito pelo DSM-5, que é o manual de diagnósticos dos psiquiatras dos Estados Unidos, mas eu posso dizer com uma certa autoridade que eu passei por isso. Eu sei como é. Eu tive uma mãe violentíssima. Quando criança, o que eu sentia em casa era puro ódio. Por quê? Porque minha mãe sofre de um narcisismo muito, muito profundo. Então, era dia após dia, era terror dentro de casa, era um terror incomensurável, de modo que eu precisava adotar determinados comportamentos que, embora lá dentro eu sei que eu não quisesse fazer, eu precisava adotar para diminuir aquele nível de terror, ódio e imprevisibilidade que tinha dentro de casa.
Eu chegava num jardim, pegava uma florzinha, levava para ela, embora eu não quisesse, ou então eu tinha que fazer um desenho com ela. Ó, mãe, olha você aqui, mãe, olha como você tá bonita, isso que dava para ela. Eu tinha que ser um bom garoto sempre, eu não poderia expressar minhas emoções, eu não tinha condição de expressar opiniões, porque qualquer tipo de opinião que eu poderia demonstrar, na minha cabeça era passível de punição. Então, o que aconteceu? Eu me tornei um adulto codependente, que é aquele adulto programado para satisfazer as necessidades do outro de maneira incontrolável para ser amado. Porque você leva essa programação para a fase adulta. Você leva essa programação para a fase adulta, para os relacionamentos adultos, relacionamentos amorosos, relacionamentos no trabalho, até com seus antigos relacionamentos com pai, mãe, irmãos, tios. Infelizmente você leva, tá? Então a origem da codependência está nisso, está nessa programação cerebral de que você precisa adotar comportamentos e condutas para ser amado. Você não pode ser amada, ser amado, a criança não pode ser amada por quem ela é. Ela só pode ser amada, ela consegue ser amada pelas prestações, condutas e comportamentos que ela traz para a pessoa da qual ela vai extrair o amor que irá validá-la, tá? Então, gente, eu vou deixar esse vídeo hoje por aqui. Vai ser a primeira parte sobre codependência, onde eu expliquei primeiramente as origens da codependência, tá? Em outros vídeos eu vou falar sobre sintomas do codependente e como o codependente é uma isca fácil para o narcisista. Fácil, fácil, fácil. É impressionante, é muito fácil. É tudo que o narcisista sempre sonhou é com codependente. Se um empata, se uma pessoa dotada de empatia para um narcisista já é algo assim fantástico e maravilhoso, um codependente então, se o narcisista achar um codependente, ele achou o X do mapa do tesouro. É exatamente isso. E eu vou explicar o porquê nos próximos vídeos, para que esse vídeo não fique muito longo. Vai acabar virando uma série. Vai acabar virando uma série porque eu estou nessa jornada de recuperação e eu vou partilhando também, ao longo do tempo, minhas descobertas, minhas experiências, além do que eu estudo. Tá bom, gente? Gostaria de agradecer mais uma vez aqui pela presença de vocês. Muito obrigado. Se você não está inscrito, se inscreva. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se você se identificou como um codependente, deixe o seu comentário aqui embaixo. E se você conhece alguém que possa ter tido essa infância, passe esse vídeo para essa pessoa. Nosso objetivo aqui é ajudar, é trazer alento, é trazer ajuda para essas pessoas. Porque essas pessoas sofrem demais, demais, demais. Tá ok? Tá bom, gente? Fiquem com Deus, tenham um bom final de semana e até a próxima.